Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, tá? Estamos aqui com vários exercícios, então, sobre massas atômicas, moleculares, massas molares e mol, que eu vi que vocês têm bastante dificuldade. A gente já está vindo com esses exercícios, com essa teoria já desde o nono ano, hein? Então vamos fazer todos esses exercícios aqui. Espero que vocês entendam agora. E se permanecer a dúvida, perguntem. Vão ter 2 aulas praticamente só disso. Tá bom? Então esse capítulo 9 é essa aula sobre isso. Depois eu vou fazer mais uma aula sobre isso que tem na própria apostila de vocês. Mas vamos lá então para os exercícios. Começando aqui pelo exercício 4. Paracelsus já havia percebido que no século XV que todas as substâncias são venenos. O que diferencia o medicamento de um veneno é a dose. O ferro é um elemento importante para o funcionamento do organismo humano. No entanto, em excesso pode se depositar nos tecidos, provocando uma doença denominada hemacromatose. Os principais locais de depósito são fígado, pâncreas, coração e a hipófise, que podem perder progressivamente suas funções. A dose letal de ferro em crianças pequenas está em torno de 0,05 mol. Determine a massa de ferro. Gente, a primeira coisa para resolver esses tipos de exercício é que vocês tenham a sua lápis, a sua caneta na mão e sempre tem que usar o raciocínio. Eu tenho essa informação, eu grifei ela. Eu quero chegar nessa informação. Determine a massa de ferro. Ele até fala em gramas, nem precisava falar isso. Mas, então eu estou partindo de uma informação para chegar em outra. Então eu estou partindo da informação mol e eu quero chegar na informação gramas. Tá? Então eu tenho que estabelecer uma relação, uma regra de 3 que estabeleça uma relação entre mol e gramas. E com isso eu tenho essa informação. Essa informação, esse dado que ele me dá é a parte importante. Porque, olha lá, a massa molar do ferro é a mesma. Então se ele falou que o ferro vale 56 U, a massa molar é 56 gramas por mol. Quando eu falo que é 56 gramas por mol, o que isso significa? Que 56 gramas é um mol. Se eu tenho 0,05 mol, quantos gramas dá isso? Gente, agora é só multiplicar em cruz, né? Esse vezes esse vezes esse, x vezes 1 dá x. 56 vezes 0,05 dá 2,8 gramas de ferro. Tudo bem, gente? Deu para entender? Facinho esse, né? Esse é bem tranquilo. Agora, os outros, o que vai mudar nos outros exercícios? Vai mudar que às vezes a relação não vai ser tão direta. Talvez a gente tenha que fazer mais de uma relação. Beleza? Olha esse próximo. Vou pegar aqui minha caneta, então, para a gente seguir nessa linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Suplementos alimentares muito usados atualmente podem trazer grandes benefícios à saúde, mas, se utilizados sem limite e sem orientação de especialista, podem ser prejudiciais. Um desses suplementos é o comercializado em cápsulas, que contém 3 vezes 10 a 21 íons de ferro 3+. Eu estou falando uma quantidade de íons. 3 vezes 10 a 21. Obviamente, eu tenho que usar isso aqui, 6 vezes 10 a 23. Por quê? Porque eu estou falando uma quantidade, não estou falando uma quantidade em mol, eu estou falando uma quantidade em íons. Então, pergunta qual será o número de mols. Então, eu tenho que ter uma relação entre número de mols e essa quantidade de íons. Então, de novo, uma relação entre mols e quantidade, essa quantidade de íons. Esse Qzinho que eu estou chamando de quantidade aqui, tá, gente? É o número de Avogadro. O que me diz o número de Avogadro? Vamos lá, então, O número de Avogadro me diz que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 partes. Então, 1 mol é 6 vezes 10 a 23 quantidades. Beleza? X mol, que é a pergunta dele, qual é o número de mols? X mols é 3 vezes 10 a 21. Multiplicando em cruz, fazendo os cálculos, vamos chegar aqui, x é igual a 0,5 vezes 10 a menos 2, ou que x é 5 vezes 10 a menos 3 mol. Deu para entender, gente? Só questões rápidas, básicas e diretas, tá? Sempre com a canetinha na mão, sempre com o lápis na mão, fazendo essas informações, notando essas informações que eu estou falando para vocês. Sempre anotem isso. Professor, eu não tenho uma caneta, mas eu tenho um grifo-texto. Você vai lá e grifa o texto também, tá, gente? Por exemplo, em nutrição, a expressão macroelemental essencial, exercício 6, designa os nutrientes que os organismos não necessitam por dia, iguais ou superiores a 100 mg por dia. Então, a quantidade mínima tem que ser de 100 mg por dia de cada um desses elementos chamados de macroessencial. É isso que ele falou até aqui. Esses exemplos de elementos são esses, cálcio, fósforo, sódio, magnésio e potássio. Dentre esses elementos, a quantidade mínima de cálcio, eu vou circular isso daqui, porque isso aqui é a pergunta, eu gosto de circular a pergunta. Então, a quantidade mínima de cálcio recomendada, tá? Recomendada. Quantidade mínima de cálcio recomendada, certo? Beleza? Vamos apagar isso aqui e fazer de novo, para ficar mais bonitinho. Então,
A quantidade mínima de cálcio recomendada é quanto? Eu quero saber isso em átomos. Quantos átomos, gente? Então eu tenho que fazer uma relação de quantidade de partes. Beleza? Quantidade de partes em relação a... Aqui não está em gramas? Olha lá, miligramas, a informação que eu tenho é em gramas. Em relação a gramas. Então eu tenho que relacionar esses dois. O valor que eu tenho aqui, ó, 40 gramas, isso aqui significa massa molar. Massa molar, 40 gramas por mol. O que isso significa, gente? Isso significa que tem... Olha que interessante, cara. Olha que interessante, cara. 40 gramas tem 1 mol. Mas olha aqui, gente. Se 40 gramas tem 1 mol, eu também sei, pelo número de Avogadro, eu sei que 1 mol equivale a 6 vezes 10 23. Então, onde está escrito 1 mol, eu posso tirar aqui, ó. Vou cortar 1 mol para vocês. Pronto. Cortei 1 mol. Por quê? Onde estava escrito 1 mol, eu posso escrever 6 vezes 10 23 átomos. E aí eu tenho uma regra de 3 que diz 40, vai para 6 vezes 10 23. Qual é a quantidade que eu tenho? 100 miligramas é a quantidade mínima. 100 miligramas é 100 vezes 10 menos 3. É 100 dividido por 1000. Então, 100 vezes 10 menos 3 é x. Multiplicando em cruz, fazendo todos os cálculos necessários, x vai ser igual a 15 vezes 10 a 20 átomos. 15 vezes 10 a 20 átomos de cálcio. Beleza? Próximo exercício. Já está até com a resposta. Olha que diretão. A massa atômica do cloro é 35,457. O fato de não ser um número inteiro indica que... Gente, aqui ó, o cloro apresenta mais de um isótopo. Esse é o princípio básico quando eu falo para vocês de massa atômica. Tá? Então, isso aqui é uma das primeiras aulas que a gente teve lá de massa atômica. Tá? Então, massa atômica. Beleza? O princípio da massa atômica é... Por que na tabela periódica a massa atômica está com os valores quebrados? Porque tem mais de um composto, tá? Tem isótopos. Tem mais de um composto fósforo de cloro. Beleza? Próximo exercício. Estou pegando agora os adicionais, tá? Exercício 19. O aspartame é um adoçante artificial que pode ser utilizado para substituir o açúcar. Bastam 42 mg de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar da cana. Sendo assim, quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar da cana deve ser maior que o número de moléculas do aspartame, para que se tenha o mesmo efeito sobre o paladar? Gente, olha que interessante o exercício. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, a pergunta. A pergunta é, quantas vezes... Então, eu vou ter que fazer... Quando eu falo quantas vezes, eu tenho que fazer uma divisão. Tá? O número de moléculas... Opa, então eu tenho que dividir... Eu tenho que dividir o número de moléculas do açúcar. Porque é isso que ele fala. Olha lá, ele quer saber quantas vezes o número de moléculas de açúcar deve ser maior. Então, eu vou dividir o número de moléculas de açúcar pelo número de moléculas, porque é um N. Vamos acertar isso daqui. Deve ser maior que o número de moléculas do aspartame. Eu vou querer chegar aqui. Opa, para eu fazer essa divisão, eu tenho que descobrir o número de moléculas de açúcar, eu tenho que descobrir o número de moléculas do aspartame. Como? Eu tenho a massa, né, gente? Então, se eu tenho a massa em relação ao número de moléculas. Pode ser em mol ou em número de moléculas. Tanto faz a relação que eu vou querer usar, tá? Então, ou o número de moléculas ou mol. Por quê, professor? Porque mol ou número de moléculas são duas unidades medidas de quantidades, tá? Então, de gramas para esse valor. Como que eu faço isso? Começando pelo aspartame. Massa molar do aspartame, 300 gramas por mol. Olha lá. 300 gramas por mol significa que tem 300 gramas 1 mol. Como o aspartame tem 42 miligramas, 42 miligramas de aspartame, isso dá N mol. Cheguei a 1,4 vezes 10 menos 4 mol de aspartame. E para o açúcar? Mesma coisa, tá, gente? Massa molar do açúcar tem aqui, 340 gramas por mol. Isso significa que são 340 gramas para 1 mol. Como eu tenho 6,8 gramas de açúcar, eu não preciso nem pensar muito, fazer as contas, tá? Então, 34 para 68 seria o dobro. Então, o valor aqui vai ser o dobro de 1, 2, 3 casinhas para trás. Então, 0,002, que dá 2 vezes 10 a menos 2 mol de açúcar. Ué, eu quero chegar aqui. Agora eu tenho o número de mols de açúcar e de aspartame. É só dividir um pelo outro. De açúcar pelo do aspartame. Dividindo um pelo outro, a relação vai dar 142, que dá próximo de 140. Belezinha? Próximo exercício, 23. Aspartame é um adoçante adulcorante artificial que apresenta o potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum. Tá? Foi mais ou menos o que a gente fez o cálculo lá anteriormente.
permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes, diet, tem um valor energético que corresponde a, vou pegar aqui o meu marca-texto, 4 calorias para cada grama. Então, cada 1 grama tem 4 calorias. Isso me estabelece uma relação. Posso usar ou não. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental, e o índice diário aceitável desse adoçante é 40 mg por quilo de massa corpórea. Ou seja, se a pessoa tem 1 kg, ela teria que comer 40 mg no máximo. Com base nessa informação, a quantidade mínima, então a pergunta já está aqui. A quantidade mínima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg... Opa, gente. A primeira coisa que vocês têm que usar lógica é que vocês têm que relacionar isso, né, gente? Se ele falou que é 40 mg por quilo de pessoas e eu tenho 70 kg, significa que eu vou ter mais, né? Então, 40 mg é 1 kg. Como eu tenho 70 kg, vou ter mais. E a pergunta dele é qual a quantidade mínima em... quantidade máxima em mol. Essa é a quantidade máxima em mol. Então, vamos lá por etapas, tá? Primeira massa recomendada para essa pessoa. 40 mg é 40 vezes 10 menos 3 para 1 kg. X gramas é 70 kg. Para você saber, essa pessoa que pesa 70 kg, ela pode absorver no máximo 2,8 gramas de aspartame por dia. Beleza? Pela massa molar do aspartame, a gente vai conseguir calcular esse número de mol. Por quê? A massa molar do aspartame diz que 2,94 gramas é 1 mol. 2,8 gramas, que é o máximo que ela absorve por dia, N mol. Isso vai dar 0,95 vezes 10 a menos 2, tá? Aqui, 0,95 vezes 10 a menos 2, que dá 9,5 vezes 10 a menos 3, tá? Então faltou aqui um corrigindo aqui, é um 10 a menos 2. Vamos por aqui já para corrigir para vocês. Tudo bem? E aqui 9,5 vezes 10 menos 3. Vamos pro próximo. Bom, gente, tem todo um texto aí para vocês, tá? Eu não vou ler todo o texto. Tem as informações aqui do texto. Desse texto é aquilo. Não tem como a gente saber antes de fazer um vestibular. Então vocês teriam que ler todo o texto. Mas como já foi lido, tá? Como eu já li todo o texto, vocês também vão poder ler todo o texto. Eu vou chegar aqui à nossa informação. A dose diária recomendada para uma pessoa é de, vamos pegar meu grifa-texto aqui, meu marca-texto, 15 mg para adultos e 30 mg para gestantes. Essa é a dose recomendada de ferro. Dose de ferro recomendada. Considere que uma colher de sopa contém 4,4 vezes 10 a menos 5 mol de ferro. Uma gestante pode ingerir quantas colheres de sopa de feijão? Quantas colheres ela pode ingerir, gente? Bom, ela pode ingerir uma quantidade que chega até os 30 mg, que é a dose recomendada. É o tanto que ela precisa. Então, vamos lá fazer o cálculo. Pela massa molar do ferro, eu chego de novo, lá 56 gramas é 1 mol, como eu tenho, cada colher tem 4,4 vezes 10 a menos 5. Isso dá X. Dá um total de aproximadamente, né, 246,4 vezes 10 menos 5 gramas de ferro, que é aproximadamente 2,5 miligramas de ferro. Para eu chegar naqueles 30, essa quantidade aqui que eu achei, é de 1 colher. Por que de 1 colher? Como eu tenho tanta certeza que é de 1 colher? Porque é o cálculo que eu fiz. Eu fiz o cálculo com a massa de feijão que tem em 1 colher de sopa, tá? Então, nós concluímos agora o número de feijões. Número de colheres de feijão. 1 colher é 2,5 mg. Quantas colheres eu posso tomar para chegar até os 30 mg, que é a dose recomendada? Isso vai dar 12, tá? Então, eu tenho que comer 12 colheres de feijão. Próximo exercício, FUVEST. Determinado óxido de nitrogênio é constituído de moléculas de N2OX, sabendo que 0,152 gramas de óxido contém 1,2 vezes 10 a 21 moléculas. O número de X é, gente, de novo, aqui eu já tenho a relação, tá? Então eu já tenho a relação, 0,2 do óxido corresponde a 1 vezes 10 a 21 moléculas. Eu já estou com a relação, aqui, tudo bem? Primeiro que eu determinei a fórmula, tá? Vamos lá, vamos por partes, vamos chegar aqui. A primeira etapa foi isso. Então, gente, eu já tenho essa relação que está lá em cima, está escrito aqui, 0,152 estão para 1 vezes 10 a 21. É o que ele fala aqui.
Quando eu quero saber a fórmula do composto, eu quero chegar na fórmula do composto. Então, para eu chegar na fórmula desse composto, que já está aqui embaixo a resposta, acabei esquecendo de tirar. Mas para chegar na fórmula do composto, o que eu tenho que fazer, gente? Para eu poder chegar nessa fórmula, eu preciso da massa molar, ou seja, qual é a massa para 1 mol. E 1 mol tem 6 vezes 10, 23. Então, aqui eu esqueci o mol, fiquei aqui. Qual é a massa para 1 mol, que é 6 vezes 10, 23. Calculando aí, eu cheguei que na massa molar é 76 gramas por mol. Como que eu faço o cálculo da massa molar? A do nitrogênio vezes 2, então 2 vezes 14. A do oxigênio vezes 16. Porque cada oxigênio é 16, tá? Aqui, ó, o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. Beleza? Como eu tenho x oxigênio, x vezes 16. Isso é o cálculo da massa molar. Quanto que tem que dar? 76. Fazendo todos os cálculos aqui necessários, nós vamos chegar aqui, x é 3. Beleza? Exercício 35, FUVEST. No final do século passado, na Bélgica, descobriu-se que frangos estavam contaminados. É um exercício bem mais complexo, tá, gente? É o nosso... Estamos chegando aí no final da nossa aula, é um exercício bem mais complexo. Então, aqui, de novo, vou pegar o meu grifa-texto e vou grifar as informações importantes. Estavam contaminados com a dioxina, que contém 44% em massa de elemento químico cloro. Ou seja, a dioxina contém 44% de cloro. Esses frangos apresentam por quilo, então cada frango apresenta por quilo, cada quilo de frango, 2 vezes 10 a menos 13 mol desse composto. Que composto, professor? Dioxina, hein? Do composto dioxina, que é altamente tóxico. Supondo que um adulto possa ingerir por dia sem perigo, no máximo, essa quantidade de dioxina. Então, eu consigo ingerir 3 vezes 10 a menos 11 dioxina. A massa máxima diária em quilos de frango. Quantos quilos de frango? Essa é a minha pergunta. Vou até circular ela aqui, vai ficar bonitinha. Então, quantos quilos de frango eu posso consumir? Gente, eu quero chegar a quantos... Olha como que eu vou fazer. Eu quero chegar a quantos quilos de frango. Qual a relação que me relaciona alguma coisa com quilos do frango? Qual? Aqui, gente, ó. Essa aqui é a informação que me dá, ó. Que eu tenho 2 vezes 10. Então, eu tenho a quantidade em mol da dioxina para chegar no quilo de frango. Tudo bem? Então, beleza. Mas eu não tenho a quantidade de mol de dioxina. Tá? O que eu tenho uma quantidade aqui é em gramas. Então, a massa da dioxina, então gramas de dioxina. A partir da massa de dioxina, eu consigo chegar na massa no mol da dioxina. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos fazer os cálculos aqui necessários. Ficou muito feio isso aqui, vamos escrever do jeito que está escrito aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então vamos lá. Começando. Vamos pôr todos aqui. Todas as informações já estão aqui. Opa, aqui todas as informações. Primeiro eu vou determinar a massa molar da dioxina. Eu não tenho a massa molar da dioxina, porque ele me deu a massa molar do cloro. Então, outra informação aqui que eu tenho, ó, é a massa molar do cloro. Como a gente estava vendo lá, a gente precisa chegar aqui na massa da dioxina para a gente chegar no número de mols de dioxina para chegar na massa do frango. Mas para eu chegar na massa da dioxina, eu vou seguir essa teoria. 1 mol de dioxina tem 4 mols de cloro. Então, 1 mol de cloro, 35,5 gramas. 4 mols de cloro é 4 vezes mais, ele tem X. Então, X vai dar 142 gramas de... Essa quantidade aqui é a quantidade que tem de cloro na dioxina. É a massa da dioxina? Não, gente. É a quantidade de cloro que tem na massa da dioxina. Tá bom? Para eu calcular a massa da dioxina, eu tenho que pensar que a massa do cloro ela equivale a 44%, que ele falou no início. Ó. A massa do cloro é 44% da massa da dioxina. Então, agora, 44%. Para eu achar a massa da dioxina é 100%. Cheguei aqui a 322 gramas por mol. Essa é a massa molar da dioxina. Agora eu vou seguir aquela teoria. Para eu chegar no quilo de frango, eu vou pegar o número de mols de dioxina, transformar em gramas de dioxina. Essa massa de dioxina, gramas de dioxina, tudo bem? Que
que eu vou ter aí no meu enunciado, eu consigo chegar no quilos de frango. Tá bom? Então, vamos por partes aqui. Vamos lá, então vou determinar a massa de dioxina que tem, tá? Por quilogramas de frango. 322 gramas é 1 mol. Como ele falou que o frango tem 2 vezes 10 a menos 3 mol, o frango tem 2 vezes 10 a menos 3 mol, 2 vezes 10 a menos 3 mol, quanto que dá? 600, olha como vai dar, gente, 644 vezes 10 a menos 13, tá? 644 vezes 10 a menos 13 aqui, beleza? Transformando a notação científica, 6,44 vezes 10 a menos 11, opa! Essa quantidade que eu achei é a quantidade que tem por quilo de frango. Como esse frango está contaminado com a dioxina, eu não vou poder comer ele inteiro, porque se eu comer essa quantidade, eu comi mais do que o máximo. Ao máximo, o máximo é 3,23. Eu comi mais do que o máximo, vou morrer. Então eu não posso comer 1, nem 2, nem 3. Eu elimino a letra C, D e E. Agora eu vou fazer o cálculo para ver qual das duas é. Tá? Então determinar a massa de frango que eu posso consumir. Se 1 kg tem essa quantidade e eu posso consumir, então 1 kg tem 6 vezes 10 a 6,44 vezes 10 a 11 e eu posso consumir 3,23 vezes 10 a 11, metade, né, gente? Ó, se fosse 3,22 seria exatamente metade, então eu posso consumir no máximo meio quilo de frango. Letra B. Certo? Próximo exercício. Vamos lá, gente. Eu já seguindo aqui com todas as respostas também, já dele. Deixar tudo direitinho. Opa. Pulei um exercício. Olha aqui. Aê. Oh. O professor tá meio doido. Vamos lá. O rótulo de um frasco contendo suplementos vitamínicos informa que cada comprimido contém 6 vezes 10 a menos 6 gramas de vitamina B12. Essa vitamina apresenta 1 mol de cobalto por mol de vitamina e sua porcentagem em peso é aproximadamente 4%. Praticamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, várias etapas. Considerando a constante de Avogadro 6 vezes 10, 23 e a massa molar do cobalto 60 gramas, qual é o número aproximado de átomos de cobalto? Então eu quero chegar no número aproximado de átomos de cobalto que tem em 2 comprimidos. Então a primeira parte é aqui, ó. Determinação da massa molar da vitamina A, que eu preciso, né, da vitamina. A partir da porcentagem em massa. Como eu sei? Porque eu tenho a porcentagem 1 mol de cobalto por mol de vitamina, só que a quantidade de cobalto é só 4%. Então, cobalto é 4%. 60 gramas, que a quantidade de cobalto é 4%. 100% é X, vai chegar a 1.500 gramas por mol. É a massa molar da vitamina. E isso, gente, o que isso significa? Significa que 1.500 gramas tem 1 mol. E 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Então eu esqueço aqui o meu 1 mol. Eu trabalho com 6 vezes 10 a 23. No meu texto ele fala que ele tem 6 vezes 10 a menos 6 gramas. Opa, 6 vezes 10 a menos 6 gramas dessa vitamina em cada comprimido. Então isso aqui eu estou fazendo para cada um comprimido. Certo? Então, o número de moléculas que tem em um comprimido, multiplicando em cruz aqui, fazendo todos os cálculos, vou chegar a 2,4 vezes 10 a menos 5 moléculas cada comprimido. Tudo bem? 2 comprimidos, então vai ser o dobro, tá? 4,8 vezes 10 a 15 moléculas. Beleza, galerinha? Alguma dúvida? Olha como que eu fiz o exercício aqui no cantinho, tá, gente? Relacionando as etapas, tá? Então, ó, eu quero chegar a quantos átomos tem comprimido, em 2 comprimidos. Para eu chegar em quantidade de átomos, eu tenho que partir de 1 mol, porque eu sei que 1 mol tem a quantidade de átomos. Isso aqui da vitamina, tá? Para eu chegar na quantidade de mols que tem na vitamina, eu tenho que partir de 1 mol de cobalto. Aí eu chego no número de mols de vitamina. Para eu chegar em 1 mol no número de mols de vitamina a partir do mol de cobalto, eu tenho que usar a porcentagem em massa. Que aí eu transformo a massa molar do cobalto em massa molar da vitamina B12. Então você vê que são etapas. Então eu estou fazendo todas as etapas. Olha aqui está todas as regras de 3. Ó, a primeira regra de 3 está aqui. A segunda regra de 3, que está aqui. Tudo bem? E a terceira regra de 3, que eu só fiz direto aqui. Beleza? Mais um, gente. Vamos lá, tem mais um exercício ainda. Ó. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Pronto. É isso que é importante do texto, tá? Aí vai falar mais importante da utilização do cálcio no corpo, que me diz que é para a prevenção da osteoporose e assim vai. Considerando a constante de Avogadro, para a constante de Avogadro, a massa molar do cálcio também ele me passou, que é 40 gramas por mol. Qual é a quantidade mínima diária de átomos? Opa, então eu quero chegar de átomos, eu quero chegar em átomos partindo
da quantidade máxima que tem por dia. Quanto que é a quantidade que precisa por dia? Se 500 mg é metade do que precisa, que ele fala, ó, consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Então eu quero chegar a partir de 1 grama, eu quero chegar a átomos. Ah, gente, ó, 40 gramas por mol, significa que 40 gramas é 1 mol. Eliminando 1 mol da questão, porque 1 mol é 6 vezes 10, 23, a gente faz o cálculo. 1 grama é a quantidade recomendada, tem Y átomos. Fazendo o cálculo, vamos chegar a 1,5 vezes 10, 22 átomos de cálcio. Beleza, galerinha? É isso, gente. Ó, foi bem longo, bem cansativo, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, voltem nos exercícios, vejam as resoluções do jeito que eu fiz, tá bom? Deixa toda aberta a resolução, se ficar alguma confusão. Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!